Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, tudo que foi destaque em Linhares e região nesta quinta-feira você vê agora no Sim Notícias, que está começando. Confira na edição de hoje. Mães de jovens mortas a tiros em Linhares comentam decisão da Justiça de determinar a prisão do suspeito do crime. Terceira etapa do estadual de Canoa Havaiana será em Linhares no próximo sábado. Sábado também é dia de mobilização pelo Novembro Azul em Linhares. Haverá passeio ciclístico e orientações em saúde. Unidade móvel de atendimento à mulher vítima da violência estará em povoação nesta sexta-feira. Hoje também é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Nossa entrevista do último bloco de hoje é sobre o papel da imprensa durante a ditadura militar aqui no Espírito Santo. O bate-papo é do nosso colega da Record News em Vitória, Sérgio Rangel, com o jornalista e escritor Gilberto Medeiros. E os assuntos do nosso esporte você vê com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela sua audiência. Linhares vai receber no próximo sábado, dia 11, a terceira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana. O campeão estadual já deve ser conhecido neste final de semana. São esperados mais de 200 atletas à Lagoa Nova, local da etapa. O nome oficial é VAA, mas pode chamar de Canoa Havaiana que não tem problema. Pouco a pouco, esta modalidade esportiva vai ganhando novos adeptos. Aqui em Linhares, 2 grupos de remadores participam do campeonato estadual, que vai reunir pelo menos 200 atletas no próximo sábado, na Lagoa Nova. A expectativa é boa da gente conseguir fazer um evento grande para a cidade, né, para um tipo de esporte ainda novo aqui. E a forma da gente conseguir trazer foi unindo a federação do esporte que fica em Vitória, Grande Vitória, e mostrando para eles o que a gente tem de interessante, que é a Lagoa Nova de Paraná. Então essa mobilização com o clube, federação e a prefeitura também que entrou com apoio, a gente conseguiu trazer essa etapa para a cidade. A terceira etapa da competição já deve revelar o campeão estadual. As 2 primeiras etapas aconteceram em Vitória e em Vila Velha. Como o paraíso das águas, Linhares não poderia ficar de fora de uma das etapas. Além de conseguir trazer essa etapa, é a etapa final da temporada 2017, então daqui vão ser premiados os campeões de cada categoria. Serão 7 quilômetros de remadas para algumas categorias e 14 para outras. Remar numa canoa havaiana requer muito esforço físico e coordenação motora. Mas erra quem pensa que esse é um esporte exclusivo dos homens. No início a gente sentia muita dor na lombar, nos braços, na perna, no corpo todo. Aí depois a gente já vai se adaptando já. A gente já veio até um evento que a gente teve aqui, veio até crianças de povoação remando, até para todo mundo. O campeão estadual ganha vaga na competição nacional. O evento é organizado pela Federação de VAA, Canoa Havaiana do Espírito Santo, e vai movimentar Linhares no próximo sábado. Pois é, gente, a canoa havaiana é um esporte que exige força, concentração, agora acima de tudo harmonia, né? O Ramiro vai explicar a função de cada remador, né? São 6 remadores dentro da embarcação, e qual a função de cada um deles, que não é de apenas remar. Ramiro, fala pra gente como é que funciona desde o primeiro até o sexto, aqui o último aqui da canoa. Então, a canoa, como você disse, é um esporte de harmonia e coletivo. Então, para 6 remadores fazerem uma canoa dessa andar, eles têm que trabalhar em conjunto. E para isso, cada um vai ter realmente uma função. O banco 1, que é o banco lá da frente, é o banco que dita o ritmo da remada. Então o banco que, se ele remar rápido, a canoa rema rápido; se ele remar devagar, a canoa copia devagar. O banco 2 é o camarada que vai copiar o banco 1, só que do lado oposto. A gente sempre rema com os remos intercalados. O banco 3, que é o banco do meio da canoa, ele é o camarada que vai fazer a contagem das remadas. A gente rema normalmente 12 a 14 vezes de cada lado. Então lá na 12ª, 13ª remada, ele vai gritar um grito chamado up. E é um aviso de troca. E a canoa inteira sabe que na próxima remada a gente vai inverter os lados. O banco 4 é responsável por esgotar a água da canoa, caso precise. Né? A gente tem uma embarcação que é aberta. Ele pode dar uma paradinha ali e retirar a água. Ele para de remar, pega um baldinho, retira a água e volta a remar, no mesmo batida. O banco 5 é o camarada responsável pela segurança da canoa. A gente tem essa peça lateral chamada de ama e ela que dá estabilidade para a canoa. E o banco 6, que é o último banco, é o leme da canoa. É quem direciona a canoa, né, para onde vai, e normalmente quem dá o ritmo de treino, quem fala alguma coisa. Em dia, com os treinamentos para competir em casa, a equipe Botocudos de Linhares é só expectativa para entrar na água. Botocudos em rua! Pois é, uma arena será montada no local que estará aberto ao público até às 5h30 da tarde do próximo sábado.
A unidade móvel de atendimento à mulher estará no distrito de Povoação, aqui em Linhares, nesta sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, na Escola Urbana Penha Costa. A ação desenvolvida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, em parceria com o Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres do Campo, com apoio com serviços de saúde, de assistência social, atividades de lazer e atrações culturais. O atendimento em Povoação vai começar com a apresentação musical. A programação inclui roda de diálogo, orientação jurídica, palestras, oficinas de artesanatos para crianças e adultos, atendimento do CAD único, além de atendimentos de serviço social e ações de saúde com testes rápidos de sífilis, HIV e gravidez e também aferição de pressão arterial, entre outros serviços. Quinta-feira você acompanha a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Ter o próprio lar continua sendo o principal sonho do brasileiro. Algumas pessoas conseguem isso comprando o próprio imóvel, outras construindo em cima da casa do sogro ou da sogra, por exemplo. E são para essas pessoas que hoje eu vou trazer uma importante orientação. Até bem pouco tempo atrás, quem construiu um imóvel quem construía sua casa sobre um imóvel alheio, ele não tinha para si o direito real da propriedade. E daí vinha uma confusão enorme, porque você imagina a típica situação de quem casa, vai construir a sua moradia em cima da casa do sogro, e aí, como nada na vida é eterno, o casamento acaba de alguma forma, seja por separação, divórcio, ou seja pela morte. E aí acabava surgindo uma confusão imensa. Para quem é a casa? A casa que foi construída acima da casa do sogro. Para o próprio sogro, que autorizou que se construísse em cima e não quer que a nora permaneça lá, principalmente se ela se casar com outro. Vai ser do genro, que acabou colocando dinheiro para a construção do imóvel. Ou vai ser se é do sogro ou da sogra realmente, porque eles têm mais filhos. Enfim, quem seria mais prejudicado, quem seria mais beneficiado? Essa era uma confusão que a gente enfrentava por longos anos no escritório de advocacia e o próprio judiciário precisava acabar com esse conflito. A solução judicial acabava sendo que o imóvel era determinado para o sogro, cabendo a ele ressarcir tão somente os valores que a pessoa conseguisse comprovar que foi gasto na construção. E era óbvio que isso não era uma solução justa. E aí foi pensando nisso que aconteceu uma mudança no Código Civil. Através da medida provisória 759, acabou se determinando uma coisa chamada direito real à laje. Agora, quem constrói sobre imóvel alheio, quem constrói sobre a laje do sogro, por exemplo, tem o direito de propriedade definitiva sobre ela e pode, inclusive, ter a sua própria escritura. Essa é uma alteração legislativa que impacta a vida de milhares de famílias brasileiras e tem validade, inclusive, retroativa, ou seja, a lei é válida para quem for construir sobre a casa do sogro aí, ou quem já tem essa construção já edificada sobre a laje. Por fim, é importante salientar que para se valer desse direito, esse imóvel ele precisa ter um acesso independente, né, para não ficar configurando aí como uma extensão, um puxadinho da casa do sogro. Esse tema ele possui inúmeras particularidades e vale a pena você se informar com seu advogado de confiança. Até a próxima. Pois é, só para informar, esta foi a última coluna gravada pelo nosso colunista, o brilhante advogado, Dr. Cleilton Mendes, do qual nós agradecemos muito pelos serviços prestados ao longo desses anos como colunista aqui do Sim Notícias, que por questões profissionais não poderá estar conosco nessas colunas das quintas-feiras, mas claro, participará conosco em matérias, em reportagens e entrevistas aqui para o nosso Sim Notícias. Dr. Cleilton, os nossos sinceros agradecimentos, pela contribuição que deu ao longo desses anos como colunista do nosso telejornal. Vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será de tempo instável, com previsão de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas em Linhares variam entre 16 e 24 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 30 graus. São Mateus, com variação entre 18 e 27. Vitória, com mínima prevista de 20 e máxima de 28 graus. Não sai daí, logo após o nosso intervalo, você vê uma entrevista com as mães das duas jovens assassinadas a tiros no bairro Novo Horizonte no mês de setembro. Elas comentam a decisão da Justiça de decretar a prisão do principal suspeito do duplo assassinato. É daqui a pouco.
Acontece em Linhares no próximo sábado, dia 11, uma grande mobilização em prol do Novembro Azul de combate ao câncer no homem. O evento contará com atendimento e informações com profissionais da saúde a partir das 8 horas da manhã. Neste mesmo horário, haverá um passeio ciclístico que sairá da praça do bairro Colina, a pracinha do Colina, percorrendo as principais ruas do centro da cidade, chegando até a praça 22 de agosto. O Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde, o NAPS, vai estar com sua unidade móvel prestando atendimentos no local, com informações e orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo, glicemia e outros atendimentos. E nesta sexta-feira, dia 10, é dia de um bazar beneficente em prol da pestalose de Linhares. Esse bazar começa às 9 horas da manhã na Faceli e tudo que for arrecadado com a venda dos produtos será revertido à associação que atende a pelo menos 400 pessoas de Linhares. Haverá ainda comidas e muito artesanato durante esse bazar beneficente. Repito, vai ser na Faceli a partir das 9 da manhã desta sexta-feira. E na última edição do Sim Notícias, nós falamos aqui sobre a decisão da Justiça de pedir a prisão do homem acusado de matar a tiros as jovens Mary Ellen e Emily, no mês de setembro, no bairro Novo Horizonte, em Linhares. O repórter Oséias Farias, do Ronda da Cidade, ouviu as mães das duas jovens que comentaram a decisão da Justiça. É um alívio, né, para a gente saber que os órgãos competentes, né, fizeram algo para que isso acontecesse. Eu até agradeço a eles, porque a gente fica mais satisfeito, né? Eu sei que isso não vai trazê-la de volta, mas isso vai impedir que isso aconteça com mais pessoas. Sabe, a gente está sentindo muita falta dela. Muito. Era meu braço direito. Toda a família está sofrendo muito com essa perda. Espero que ele seja julgado e que seja condenado e que ele tenha a sentença dele. Como falei, né? Nada de mais, nada de menos. Que seja justa e que ele tenha o que ele precisa para poder não ficar solto e que isso venha acontecer com outras famílias, que ele venha tirar a alegria de outras famílias. Porque isso foi uma coisa assim, sem motivo, uma coisa que justificasse. A gente sabe que nada justifica tirar a vida de alguém, mas tirar assim de repente, sem motivo nenhum. E agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 436 a saca. Arábica 7, R$ 409. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 349 a saca. E agora os destaques do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio Henrique. Domingo tem decisão do futebol amador no campo do Vasquinho. São as finais da terceira divisão e veteranos 2017. Vamos conferir os jogos aí? Vamos lá. Gente, inclusive tá aí que o horário é a partir das 8 da manhã, né? É bom lembrar que às 8 da manhã vai ser a decisão de veteranos, hein? Entre Vasco do Interlagos e São José. E depois às 10 da manhã é que tem Chapolas e Flamengo do Canivete. Já esteve conosco lá no rádio o Adriel, ex-jogador de futebol profissional, que é técnico e jogador do Flamengo do Canivete. Ele disse que o Chapolas é favorito. E o Gustavo Breda, ex-jogador de futebol profissional também, jogou no Linhares e foi técnico, vai me responder. E aí, o Chapolas é favorito, Breda? Não, não tem essa. Numa final não tem favoritismo. Se as duas equipes estão numa final, foi por mérito, assim como o Chapolas tem, a chance de ganhar, o Flamengo também tem. E tem muitos jogadores aí conhecidos, né? Tá mais parecendo primeira divisão, elite, do que terceira divisão? Verdade, conta com grandes jogadores aí que já jogaram no cenário estadual aqui. Inclusive o Adriano foi campeão capixaba em 2007 pelo Linhares, está no seu time, no Chapolas. Tá no Chapolas. Igor, Gustavo, só fera. Flamengo do Canivete é um time jovem também, mesclado com alguns veteranos, é só fera também, então vale a pena conferir. E o Chapolas com um projeto devagarinho, já chegou à segunda divisão, quer chegar à primeira, quer ir até para o futebol profissional. Pode espalhar, Breda? Pode. Essa é a nossa intenção no Chapolas.
É claro que é um projeto a longo prazo, mas tem que ser dado o pontapé inicial. E demos aí na 3ª divisão e já conseguimos, no primeiro objetivo nosso, já conseguimos que foi acesso para a 2ª divisão. Obrigado, Breda. Beleza, continuo por aqui. Eu queria dizer que nós já conversamos então com o Adriel lá no rádio. Amanhã, de 11 a meio-dia, Cláudio Henrique, no programa Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M1920, vamos ter a presença do JJ para representar o Vasco de Interlagos, que tem, entre outros, o Rogério Tatu, tem o Roberto Calmon, que foi técnico do Linhares, foi jogador profissional até na Europa. Tem muita gente boa. E estamos fazendo contato com o Rogério, do União São José, que tem muitos PMs no seu time, para participar conosco também lá no rádio. O secretário municipal de Esportes Ivan Salvador vai estar no Extreme Race, que é no Balneário do Pontal do Ipiranga, neste sábado e domingo. Amanhã tem mais balanço. É isso aí, é Sim Esportes no Sim Notícias. Muito obrigado, Altemar, pela sua participação. Depois do intervalo, confira uma entrevista exclusiva do nosso colega da Record News Espírito Santo na Grande Vitória, Sérgio Rangel, com o jornalista Gilberto Medeiros, que fala sobre o trabalho da imprensa durante a ditadura militar aqui no Espírito Santo. A entrevista é depois do intervalo. Nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, você acompanha uma entrevista exclusiva do nosso colega da Record News Espírito Santo na Grande Vitória, Sérgio Rangel, essa entrevista que ele fez com o jornalista e escritor Gilberto Medeiros, que fala sobre o trabalho da imprensa durante a ditadura militar aqui no Espírito Santo. Acompanhe o bate-papo. O quadro Entrevista Exclusiva de hoje recebe Gilberto Medeiros. Ele que é jornalista e editor do livro A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Militar Brasileira. Gilberto, muito bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite você que está nos acompanhando em casa, aí pela televisão, pela internet, aqui na Record News. Legal. Bom, o livro conta a história de um jornal muito importante, né, que circulou aqui no Espírito Santo durante a ditadura. Fala um pouquinho qual é esse jornal e a história dele pra gente. Bem, Sérgio, é o jornal O Diário, que ficou conhecido carinhosamente como o Diário da Rua 7, ou como a Escolinha de Jornalismo do Espírito Santo, porque por lá passaram muitos jornalistas que depois se tornaram dirigentes de jornais aqui no estado, ou editores em jornais fora daqui, jornais que têm importância para o Brasil. Jornalistas de peso, né? Você pode citar alguns nomes aí pra gente? Sim, temos vários jornalistas de peso, inclusive atuando hoje em dia nas redações do Brasil, como a Mira Leitão, que já passou pelo Diário, o jornalista Rubinho Gomes, a jornalista Sandra Medeiros, o jornalista... Pedro Maia também passou Pedro por lá. Maia passou por lá também, Ézio Pessali. Legal. Muita gente boa passou pelo Diário. Muito legal. E esse jornal ele teve uma particularidade, uma relação com a ditadura que era muitas vezes diferente de outros jornais, não é? É verdade. Isso é o que o Mazei, o autor do livro, está revelando para a gente, que é aquela relação um pouco dúbia. Enquanto os repórteres na redação estavam lá lutando por liberdade, contra a censura e para mudar o mundo, como a gente costuma falar, a diretoria tinha de providenciar dinheiro para pagar os salários e manter os custos em dia. E um dos maiores anunciantes naquela época era o governo federal, que era o governo da ditadura militar. Então a tensão na redação era grande. De um lado, os jornalistas lutando por direitos, por liberdade, e por outro lado, os empresários tendo que trazer dinheiro para a empresa e negociar com quem às vezes censurava o jornal. Você falou aí de censura, apesar de ter voltado aí para a ditadura, voltado ao regime, o jornal também foi censurado. Sim, o jornal foi censurado. E vale lembrar que não foi a história toda de O Diário que ele chegou a ter essa relação com o regime militar. Ele, como todos os jornais, estava ali querendo noticiar mesmo o que há em Vitória, o que há no Espírito Santo. Porém, naquela fase dos anos de chumbo, de 68 a 74, a coisa ficou muito difícil e uma das saídas foi uma aproximação, assim, não muito declarada, mas também uma redução no peso das críticas por conta dessa necessidade de trazer publicidade oficial. E essa tensão que você citou entre jornalistas e direção, isso também está bem retratado no livro? Isso está bem retratado no livro, tem vários episódios desses jornalistas que aqui eu citei e de vários outros que lá trabalharam, jornalistas importantes no contexto do Espírito Santo e do Brasil, como eu já disse, que tiveram esses instantes assim de embate. E isso é uma coisa que o leitor vai descobrir
lendo o livro. Legal. Além de muito interessante, esse livro, ele é parte de uma dissertação de mestrado, é isso? É a dissertação de mestrado que o Vitor Mazei apresentou à Universidade Federal do Espírito Santo como a sua dissertação para a conclusão do seu curso. Legal. E vocês estão apostando nesse livro no formato exclusivamente digital. Por quê? Digital porque a Praia Editora, ela é focada em livros digitais. Esse é o 7º livro que nós vamos lançar. Todos eles em formato PDF, disponíveis na internet, e o formato PDF foi escolhido porque ele permite que qualquer tipo de leitor, inclusive celular e computadores mais antigos, acessem. Isso é importante, não é só quem tem aqueles dispositivos eletrônicos, iPad, Kindle, etc. não. No meu computador eu consigo. Consegue no computador, no seu celular, em notebook. Qualquer tipo de ferramenta digital consegue baixar e abrir o livro em formato PDF. Agora, quem ficou interessado aí e quer baixar esse livro, quer ler o livro, como é que faz para acessar? O caminho é o site da editora, que é www.praeditora.blogspot.com. Lá tem o acesso a todos os livros. Ou também no Hotmart, que é a plataforma de vendas, pois esse livro é o primeiro que a editora vai vender. Nós lançamos 6 livros, todos acadêmicos e todos disponíveis para download livre. Esse livro do Mazei é o primeiro que nós vamos usar na nossa estante de vendas e vai estar sendo vendido pelo Hotmart, que é um site especializado em vendas, com segurança para quem compra, proteção dos dados de quem compra e a garantia da entrega. E o preço é um preço super baixo, R$ 6,99. Legal, cabe em qualquer bolso, cabe em qualquer bolso. Tá certo, eu conversei aqui com o jornalista e editor do livro A Relação entre a Imprensa e a Publicidade na Ditadura Militar Brasileira. Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Sérgio, muito obrigado a você. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Obrigado. Portas abertas aí quando precisar, hein? Por hoje, a gente fica por aqui, agradecendo a sua companhia de sempre. O pessoal de Linhares e região continua interagindo conosco, deixando sugestões na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para falar conosco na redação, ligue para o número que aparece aí, 3373-2000. Já o nosso conteúdo fica todo disponível no nosso canal direto no YouTube. Acesse lá entrevistas, vídeos e reportagens também, viu? Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.